Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Sou Daiane Santos, estamos aqui para começar mais uma entrevista aí na nossa grade de programação. Hoje a gente vai abordar um assunto bastante polêmico, eu acredito, porque pouco se fala sobre certos aspectos que estão em volta. Além disso, tem uma questão moral que também pesa bastante na hora de avaliar certas questões e de um caso que teve uma repercussão nacional muito grande e que, por conta disso, acaba também repercutindo outros aspectos que a gente vai tratar aqui nessa entrevista com a professora jurista, doutora professora Jaqueline Valles, que é professora universitária, é mestre em Direito Penal e especializada em Processo Penal e Criminologia. Professora Jaqueline, muito obrigada por nos atender, tudo bem? Tudo bem, Daiane, muito obrigada a você pela oportunidade de esclarecer qualquer dúvida, tá? É um tema muito legal mesmo, muito polêmico, como você mesmo falou. É isso aí. A gente vai tratar sobre o caso do goleiro Bruno, né? Muito se falou nesses últimos meses, principalmente por conta do interesse de alguns clubes na sua contratação. O Bruno foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelo homicídio, o assassinato da modelo Elisa Samúdio em um sítio em Minas Gerais em 2010. O corpo dela teria sido esquartejado e o corpo não foi encontrado desde aquele período, e em cima de todas essas investigações e apurações, tem muitos detalhes que nos deixam cada vez mais horrorizados. E, por conta disso, ele ficou preso durante esse período e, no ano passado, ele progrediu do regime para o regime semiaberto e hoje vive em Varginha, Minas Gerais. Né? A Justiça autorizou que ele fosse contratado, pudesse trabalhar, e, em cima disso, houve grande interesse de alguns clubes, principalmente clubes da segunda divisão, na contratação do goleiro Bruno. Muito se fala, como a gente falou aqui, que essa contratação, esse interesse, teria mais um aspecto de interesse publicitário do que de ressocialização, que seria esse objetivo. Mas antes de entrar especificamente sobre o caso do goleiro Bruno, a gente tem que entender o que é a ressocialização, né? Qual é o direito que o preso tem quando sai, de progride de regime, como é o caso do goleiro Bruno. Professora, já pode dar uma explicação para a gente, primeiro, para entender o que é essa progressão e como o trabalho é inserido nessa progressão? Sim, lógico. Daí é o seguinte, a pena ela tem dois aspectos, tá? Quando se pune uma pessoa, quando o Estado vem e pune uma pessoa porque ela cometeu um fato delituoso, ela cometeu um crime, ela passou por um procedimento judicial e, ao final, ela vai ser o quê? Ela recebeu uma pena, uma sanção penal. Essa sanção penal tem dois requisitos a ser cumpridos, tá? Primeiro é a punição, necessariamente, seja em cárcere de liberdade, seja outro tipo de punição, como restritiva de direito, tá? Dá ele uma multa, dá ele privação de determinados locais. E também, outro elemento da pena é a ressocialização. Não adianta o Estado somente punir a pessoa, tá? Porque depois que pune a pessoa, essa punição deve servir para alguma coisa. Porque essa pessoa, por mais que ela permaneça em cárcere, em algum momento ela pode voltar. E quando ela volta, quando ele é o egresso, quando ele retorna para a sociedade, ele tem que retornar numa situação, estima-se, melhor do que ele entrou. Então, o que a lei impôs? A lei é o seguinte, olha, primeiro vamos punir, mas junto com a punição, um dos objetivos da pena é a ressocialização também. Eu vou ressocializar, o próprio nome já diz. Eu vou pegar aquela pessoa que saiu de um padrão social ao cometimento de crime e vou tentar, dentro das instituições, de instituições prisionais, por mais que nós tenhamos instituições com grandes defeitos, tá? Mas nós temos uma pretensão na aplicação da pena de trazer com que essa pessoa seja ressocializada de forma gradual para o retorno à sociedade. Com isso, nós temos programas de ressocialização, que faz parte da aplicação da pena. Quando o cidadão está cumprindo pena, eu tenho limites para ele cumprir em certos regimes. Então, ele ingressa, muitas vezes,
diretamente no regime fechado, fica um tempo no regime fechado, dependendo da pena, ele pode ficar de 2/5, 3/5, tá? Até um sexto, é progressivo, dependendo do crime que ele cometeu, desculpa, não dependendo da pena, tá? Do crime que ele cometeu. Ao terminar esse cumprimento, por exemplo, de um sexto da pena, ele vai progredir do regime, que significa que ele vai do fechado para o semiaberto. No regime semiaberto, às vezes nós temos uma confusão de entendimento, tá? O regime semiaberto é aquele que eu estou mais próximo da sociedade do que em penitenciária de segurança máxima. Por quê? Porque no regime semiaberto ele proporciona com que as pessoas que tenham trabalho registrado fora do presídio possam sair de manhã, voltar, retornar para o presídio após o seu trabalho e permanecer dormindo lá. Isso se ele tiver trabalho fora. Tem penitenciárias que oferecem trabalhos dentro da penitenciária, tá? Tem empresas que oferecem trabalho lá dentro. Então, ele sai daquele onde ele fica, onde ele permanece dormindo, vai trabalhar e volta. Ele tem um programa que ele vai computando esse tempo. Há um incentivo para que ele trabalhe. Quanto cada 3 dias trabalhado, ele vai diminuir da sua pena 1 dia. Isso para que ele volte. Se é uma pessoa que nunca trabalhou na vida, cometeu um crime, nunca teve um trabalho lícito, cometeu um crime e foi parar na prisão, eu vou tentar, através das oficinas, tá? Que há programa sim, Secretaria de Assistência Penitenciária tem programa sim, é muito pouco divulgado, tá? Eu vou pegar, eu estou dando exemplo, pegar com que aquela pessoa faça algum tipo de oficina técnica, tá? E comece a trabalhar nisso. Vai tentando trazê-lo para a sociedade de modo gradativo. A ressocialização nessa situação de sistema gradual é muito benéfico, porque se você deixa um cidadão preso 20 anos, direto no sistema fechado, e depois abre, porque ele cumpriu a pena, e solta ele depois de 20 anos para a sociedade, ele é um alienígena. Ele não vai conseguir conviver nessa sociedade. A sociedade vai sofrer com ele, de alguma maneira, e ele não vai ter proveito nenhum. Isso não só pensa-se na posição dele como ser humano, e sim como a sociedade que vai ter que recebê-lo de volta. Então, a ressocialização é mais útil, às vezes, para a sociedade do que para o próprio detento. Entendeu? Tá? Então, eu acho que essa parte da ressocialização é muito importante. Ele ter dar uma nova continuidade, até porque quando a pessoa fica longe da sua comunidade local, dos seus familiares, ele perde essa raiz. Um sujeito que vai preso, fica 15, 18 anos, quando ele é preso, fatalmente ele vai estar com mãe, pai, irmãos, filhos, todos lá. Durante o período em que ele permanece preso, ele vai perdendo essas pessoas. Seja por fatalidade, porque alguns morrem, outros mudam, outros se cansam, tá? Ele perde. E aí, quando ele sai, ele fica realmente uma pessoa completamente só, no leito familiar, que é a primeira estrutura de apoio a ele. Então, essa vinda gradual, mesmo que ele tenha perdido seus familiares mais próximos, ele tem a oportunidade de fazer outros laços familiares para que ele possa, como qualquer outra pessoa, desenvolver uma vida comum. Tá? E aí a sociedade só tem que ganhar com ele. Professora, eu vou entrar, então, provavelmente no caso específico. A gente vai tratar um pouco do caso do goleiro Bruno. É um crime hediondo. E a sociedade, acho que tem um aspecto dentro dessa situação, tanto que é um caso recente. Então, a ressocialização dele
vem carregada de uma série de outras questões. Além disso, ali, um goleiro que era famoso, estava em ascensão naquele período, a possibilidade de sua contratação para times europeus era grande, tinha uma possibilidade também de ser convocado pela seleção, enfim, ele era um ídolo que estava em ascensão e ganhou essa projeção. O crime chocou todo mundo e ganhou essa projeção justamente por conta dele. Aí eu me lembro que puxei um trecho do Canelucci, do livro que fala As Misérias do Processo Penal. Ele diz, as pessoas creem que o processo penal termina com a condenação, e não é verdade. As pessoas creem que a pena termina com a saída do cárcere, e não é verdade. As pessoas creem que o cárcere perpétuo seja a única pena perpétua, e não é verdade. A pena, se não mesmo sempre, 9 vezes em 10 não termina nunca. Quem em pecado está perdido, Cristo perdoa, mas os homens não. Essa é a premissa dos seres humanos em relação a quem comete crimes? Então, Francisco Canelucci escreveu esse livro, década de 30, você pode até me corrigir, tá? E é interessante porque ele é extremamente atual, né? É verdade, é verdade. E eu não acho que a culpa seja da sociedade. Sociedade, eu não posso falar que sociedade como uma pessoa externa. A sociedade somos nós, tá? Somos nós que cometemos crimes, somos nós que não cometemos crimes, somos pessoas comuns. Evidente que aquele ser, aquela pessoa que cumpriu a pena, tá? Ela vai para o cárcere, lógico que ela vai ficar marcada, lógico que eu não posso... Uma situação, Daiane, eu querer o ideal. Olha, eu quero que as empresas, que as pessoas recebam todos os seus egressos de peito aberto. Lógico que eu quero. Mas eu também não posso esquecer que a sociedade ficou marcada, de alguma maneira, seja específica, vítima específica, ou seja por repercussão, sobre aquele fato. Vamos falar do goleiro Bruno, você falou. O goleiro Bruno, eu não vou tocar se ele é culpado ou inocente, eu vou pela sentença, tá? Ele foi considerado culpado, tá? Então, não vou entrar no mérito, porque não me compete. Ele foi considerado culpado. Ah, mas ele era um grande astro. Ele era. Ele tinha uma responsabilidade de exemplo exemplar muito maior do que eu, tá? Que não sou uma pessoa notória. Se um dia eu não vou, nunca cometer crime, se um dia eu cometer crime, eu vou ter uma coisa ruim sobre o meu leito familiar, que eu não sou uma pessoa notória. Mas, olha, ele era um ídolo. Muitos garotos se espelhavam nele, tá? A grande revolta da população, da sociedade, foi que uma pessoa, na posição dele, exemplar, comete um ato que foi julgado, por isso que eu estou falando que ele cometeu um ato, tá? Tão horripilante como esse. Tão horripilante como esse. Aí você pode até falar assim, mas ele é um ser humano igual a todos. Ele é um ser humano igual a todos. Mas ninguém pode deixar de enxergar que a parcela de responsabilidade dele sobre os atos dele era maior que os outros, que uma pessoa desconhecida. Por isso, eu não posso também sacrificar a sociedade falando, olha, nós temos uma lei, a lei diz que ele tem que ser ressocializado, ele está sendo ressocializado. Mas eu também não posso exigir que time A, time B, time C, tá? Ou empregue ou não empregue, em razão do que, em nome olha, porque eu tenho que ter ele como uma pessoa ressocializada. Ele vai se ressocializar como todos os outros, tá? Não, ele não consegue ser jogador de futebol, ele pode pegar outro trabalho. Não, o que eu estou querendo dizer não é eu não condeno a sociedade por Canelucci já falava, evidente que já falava, tá? Olha, você não pode chegar assim. Não posso. Mas eu também não posso tirar aquele sentimento de frustração de ver o meu ídolo cometendo um crime bárbaro. Então, a consequência dele é muito maior, Tá? Então, realmente é ruim, mas é um efeito sociológico. Não tem outra maneira de lidar assim de forma tão clara. É um fenômeno sociológico, tá? Eu não posso ignorar isso. E são terríveis os efeitos da pena.
elas não, o Crenelute sempre teve razão, ela não termina quando fecha a prisão. Quando eu fecho o cárcere, quando eu fecho os portões do cárcere e saio de lá, eu não, mas o regresso sai de lá, tá? Ele não termina, ele começa uma nova jornada. Ele tem que agora restabelecer aquela imagem dele, que até então ele ficou oculto, ficou lá preso. Tá? Quando ele sai de lá, ele tem um trabalho enorme de restabelecimento de confiança, que é muito difícil. Mas são efeitos das atitudes. Uma consequência, né? Fazer o quê? Tem aqui alguns comentários, a gente já esperava que geraria esse tipo de debate, né? Então tem aqui o Fagner Chaves, ele diz, ele tem que trabalhar mesmo. O Eugênio Passelli diz, esse cara pode trabalhar na função de frentista, de posto de combustível, pode trabalhar de pedreiro, pode trabalhar de porteiro, de penitenciário, pode trabalhar de sorveteiro, qualquer outra função. Ele vai citando várias funções aqui, e aí a questão moral fica muito dentro disso, né? Porque parece que essas funções são menos, então é o que guarda para um condenado dentro dessa perspectiva. É por isso que esse debate é sempre muito polêmico, porque gera esse tipo de análise sobre aquilo que é o castigo e o que é permanente castigo, né? Entendi. Não, desculpa, eu posso até vir, né, para discordar só um minuto. Eu acho que o exemplo do internauta não foi, tipo assim, porteiro. Eu acredito que ele tenha falado assim, ó, se ele não pode ser visto como ídolo agora do futebol, ele que vai trabalhar em outra coisa. Não menosprezando, falando, olha, o egresso do... Entendi. Entendeu? Desculpa, foi essa a minha percepção quando você... Foi essa percepção, você viu como gera, né, polêmica. Essa questão da função, ele diz que, o goleiro Bruno argumenta que essa é a profissão dele, que ele só quer trabalhar. Por outro lado, há um grande movimento, como a senhora bem citou, a questão do ídolo, né, transformá-lo em ídolo. A senhora acredita que se fosse um caso de assalto, por exemplo, onde ele tivesse cometido dentro de um crime de latrocínio, essa questão da contratação dele não ficaria em segundo plano, mas por se tratar de um feminicídio, que no Brasil tem números cada vez maiores, isso acaba sendo normatizado, banalizado, como se fosse um crime comum dentro de tantos outros, e da forma que foi só um furto, né, tratado minimamente ali dentro das equivalências. Você acha que a questão de um país como o nosso, tão machista e com uma violência tão grande por parte desses clubes, acaba minimizando esse caso? Não acho, não. Não acho, não. Eu acho que ele, como ídolo, ele deveria não, ele tem, infelizmente, para ele escolheu essa trilha de ser ídolo, tá? Ele tem uma carga de verificar o que ele faz, o que ele não faz, muito maior do que qualquer outra pessoa. Se ele furtasse uma coisa, como crime sem violência, se ele receptasse, se ele pegasse e roubasse, entendeu? Estaria no mesmo descrédito. Óbvio que ele cometeu uma coisa terrível, foi o feminicídio, por um motivo terrível, e foi por um motivo que ele não queria aceitar a gravidez, o filho como o filho dele. Então, foram acúmulos de coisas, de mau exemplos incompatíveis com a figura que ele formou. O Bruno foi extremamente infeliz na sua vida de escolha. Ele veio do astro e foi assim a pessoa considerada mais mesquinha que você pode imaginar, tá? E essa é uma carga que ele é terrível, mas fazer o quê? Não foram escolhas nossas. Eu acho que a sociedade tem a obrigação, sim, tá, de reconhecer que ele está cumprindo pena e tem que ser respeitado como ser humano. Mas não pode exigir da sociedade, não, como ele joga futebol, ele tem que ser considerado agora um novo jogador, porque, afinal de contas, ele já era um astro, porque todas as pessoas que são presas, não necessariamente elas voltam para a sua origem de trabalho. Elas têm que, vamos tratar igual, todos iguais, tá? Como qualquer outra pessoa que é presa, quando ela sai do presídio, ela tem que se adaptar ao que a natureza do que está oferecendo para ela no momento. Ah, mas eu não vou ser presa, entende? Olha, eu sou advogada, quando eu voltar, eu quero a minha carteira da OAB.
Evidente que a minha carteira da OAB vai estar cancelada. Eu não vou mais poder advogar. Ninguém mandou ter esse efeito. Tá? Não estamos, por favor, não vamos falar aí se a sentença foi justa ou não. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas eu não posso pegar e impor a esse sistema, falar que o sistema não foi repressor, o sistema não é ressocialização, tá? Porque ele não volta a ser um jogador. Bom, até converso, entendi que esse internauta falou. Ele pode pegar outra profissão. Pode pegar outra profissão. Estaríamos no requisito da função da pena, que é ressocializar, que é trazer ele para a sociedade. Exatamente. Dentro dessa questão, muito se fala e se cobra do judiciário, né? O judiciário poderia interferir de alguma forma, essa ideia de colocá-lo como ídolo poderia ser impedido por parte do judiciário. Não há uma personalização das medidas, né? Não. Voltamos a falar do princípio da igualdade. Não há. Aquela pessoa que cumpre a pena, ela sai de lá e é ofertada para ela, tá? O que ela pode trabalhar. Não, ele não cabe a ele uma escolha, cabe a ele uma negação. Eu não quero trabalhar nisso, depois acaba não trabalhando. O trabalho não é forçado, tá? Em razão ao sempre, como eu falei, há um incentivo. A cada 3 dias de trabalho, você diminui um dia de pena. Mas eu não posso forçá-lo a trabalhar sob pena de prejudicá-lo de alguma maneira. Ele só não vai ter um benefício. Então, diante disso, está sendo concedido a ele um trabalho, se de alguma maneira não vinculou esse trabalho, a justiça não tem culpa. A justiça, ela está fazendo a função dela de progressão. Ele progrediu na pena. Ela não tem essa responsabilidade de colocação dele novamente no campo ou não colocação. É importante compreender isso, porque às vezes as pessoas acham que há uma inércia por parte do Estado em relação a essa questão, né? Que seria se ele não tivesse recebido a progressão, haveria sim. Mas ele recebeu a progressão. Recebeu. Certo. Professora, essa questão da ressocialização parece que é um caso que a justiça, como a senhora disse, apontou ali algumas questões da lei que é um objetivo, é um caminho, é um dever que o Estado, de alguma forma, assume na busca de reintegrar esse preso, esse cidadão à sociedade. Mas ela é efetiva até que ponto? Porque muita gente fala, o Bruno tem essas ofertas de trabalho, mas a maioria dos presos não consegue esse tipo de oferta, né? Além disso, vivem com toda essa questão da desconfiança, que é um preço que se paga pelo crime que se cometeu. Mas o Estado no Brasil faz isso de forma efetiva, tanto nessa remissão dentro das prisões, e comparado a outros países, como é que isso funciona? Então, não, o Estado não faz em razão da situação econômica. Aí mistura-se várias situações, né, Daiane? Situação econômica, situação de grande população carcerária, tá? O Brasil, nós temos, óbvio, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, nós temos milhares de pessoas desempregadas, tá? Eu não posso julgar o Estado em razão que um egresso do sistema penitenciário não teve um emprego. Tá, mas eu tenho um dos 12 milhões de pessoas desempregadas que não cometeram crime. Então, não é um problema do sistema carcerário. Eu entendo que nós estamos no problema que vincula vários sistemas, sistema econômico, social. Óbvio que nós temos vários programas, alguns efetivos, outros não, de fazer com que ele venha para a sociedade e tenha um emprego, tá? A Secretaria de Administração Penitenciária, ela tem esse programa, quando você sai de lá, você se inscreve, olha, eu quero trabalhar, e tem uma lista lá. É uma oportunidade? É uma oportunidade. Está excelente? Não, não está excelente. Ah, nos outros países é melhor? Lógico, tem país muito melhor. Tem país muito pior. Por quê? Volto, desculpa ser repetitiva. Mistura-se as situações. Não é um problema penitenciário, não é um problema social, não é um problema de economia. É tudo junto. Eu não posso dizer que o Estado é culpado de 12 milhões estar desempregado.
Eu tenho como falar isso? Olha, você não está arrumando estágio. Não tem, a mesma coisa para o presidiário. É bem difícil, é uma situação muito difícil de pegar, de acordo com a massa carcerária que nós temos enorme, nós somos a terceira, se não me engano, terceira massa carcerária do mundo, tá? Eu ter emprego para todo mundo que sai. Não, é muito difícil, é muito difícil. Tem aqui alguns comentários, a ideia, né, que se tem sobre a questão desse caso é sempre na linha do ambiente que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos um período que se incentiva o punitivismo, né, a ideia do que bandido bom é bandido morto tem permeado o discurso de autoridades e de lideranças em todo o Brasil, talvez até no mundo. Então, o discurso que se tem aqui é muito dessa linha. A Léa Pedreira, ela diz prisão perpétua, né? Ivanir réus, nem toda Maria Chuteira se dá bem, né? Entra naquela dicotomia em relação ao que era a Elisa e como se tivesse uma justificativa para acontecer o que aconteceu. A Marlene Mendes, ela diz, o Bruno pagou a sua pena, agora ele tem o direito de trabalhar como outros presos que estão em liberdade. Bruno vai trabalhar para que você se torne, cada dia, uma pessoa melhor. Essa ideia da importância do trabalho, como a senhora bem apontou, é fundamental para essa ressocialização. Muitos jovens que passam pelo sistema prisional não conseguem, como a senhora bem apontou, a questão de ter emprego, né? De conseguir fazer com que a sua vida retome ao caminho anterior e aí enfrenta essa situação que a gente está apontando aqui nos comentários, né? O perfil joinha YY diz, matou a menina brutalmente e está aí, não passou nem de 10 anos na cadeia. Ele não teve tempo nem de refletir o que fez. A senhora acha que isso também é uma causa? O fato de, como eu disse, ter sido recente, e aí cria esse ambiente de que parece que há uma impunidade, as penas por um crime como foi tão divulgado, as pessoas acham que foi pouco tempo de prisão, né? Aí se mistura também. Eu não acho que foi pouco tempo de prisão, foi o que foi estabelecido em lei, tá? A lei é clara, eu não posso impor a ele mais do que a sentença assim o determinou. Se ele foi condenado a 22 anos, ele teve uma progressão. Após 10 anos, a lei lhe dá esse direito, eu tenho que respeitar. Ah, mas eu acho pouco. Então, vamos nos concentrar para mudar a lei. O que eu não posso é usar uma pessoa como bote expiatório, falar, bom, ele praticou um ato terrível e como ele é o Bruno, eu não vou dar o semiaberto para ele. Isso eu também não posso. E aí eu começo a desrespeitar um ordenamento legal em cima de uma vontade social. E isso surte o quê? Surte uma incivilização, surte uma balbúrdia, não tem condições. Se eu estou combatendo um ato criminoso, eu não posso, com outro ato criminoso, que é não respeitar a lei, tentar punir qualquer pessoa, seja Bruno, seja José, qualquer pessoa, seja Maria, Jaqueline, entendeu? Qualquer pessoa. O que eu não posso é desrespeitar a lei. Tem uma teoria no direito que se discute muito, que chama o direito do esquecimento. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e como é que a nossa sociedade, diante dessas questões sobre as que a gente está falando aqui, pode entender e compreender o que é esse direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é um direito muito conhecido na Europa, tá? E nós usamos esse direito ao esquecimento, que eu vou ser repetitiva nas palavras, que é o direito das pessoas esquecerem dela. Olha, eu tenho o direito que que a sociedade esqueça de mim. Seja porque eu fui um criminoso e cometi crime e paguei pela minha pena, seja também porque eu fui vítima de um caso que eu não quero mais que as pessoas me apontem na rua. Então, a partir do momento que esse fato que ocorreu, seja eu como vítima, seja como criminoso, tá? Ele já repercutiu de forma enorme na população, já foi extremamente elucidado para a sociedade. Passado algum tempo, não há mais interesse de
do direito de informação das pessoas, porque, Daiane, o direito de esquecimento confronta com o direito da informação. Tá? O direito de esquecimento é um direito reconhecido na Constituição, que é o direito à privacidade, mas também nós temos o direito à informação. Então, quando eu falo para o juízo, que até por ser reconhecido por repercussão geral no STF, olha, aquele fato que não precisa mais ser notório, não precisa mais ser publicado, porque a sociedade já está ciente daquele fato errado, não serve mais de exemplo, e ato informatório não serve mais nada, ele pode deixar de ser vinculado nas redes sociais, vinculado nas televisões, tá? E as pessoas serem esquecidas. Ele tem esse direito de privacidade. Ah, mas como é que fica o meu direito de informação? Nesse momento, o judiciário analisa. O direito de informação serve para quê? Para eu ter público um ato que sirva de algum exemplo bom para a sociedade, seja se informar, seja de não fazer, de exemplo de fazer, certo? Quando eu tenho o direito ao esquecimento, se aquele caso ninguém mais fala, já foi falado, não tem mais o que repercutir de bom para a informação, eu posso sim ter ele esquecido. A sociedade não tem. Você só vai ficar eternamente vinculando um ato e tirando a privacidade de uma pessoa que já cumpriu a sua pena ou uma pessoa que já cansou de sofrer como vítima, tá? Você não vai respeitar essa intimidade dela. Então, esse direito, ele é muito reconhecido no Brasil quando não confrontado com o direito da informação. Então, é uma linha bem tênue entre os dois. E o judiciário que decide. Verdade. E é importante que a gente não está somente se referindo, como a senhora bem disse, a casos de crimes, né? Trata-se de... Acho que até a própria Xuxa reivindicou esse direito ao esquecimento em relação a produções que ela fez antes da carreira como lógico, infantil. Enfim, há diversos casos que se encaixam essa questão, né? Sim. Doc Street, em cima da Ângela Diniz, né? Leila Diniz, falando, olha, eu quero ser esquecido, não quero que seja mais vinculado, ministério, não quero nada disso. Sim. É importante a gente lembrar disso porque é um assunto polêmico. Quando a gente trata sobre isso, as pessoas tendem, como muitos aqui no chat, dizer que é defesa de bandido, que leva o Bruno para casa. Ninguém está querendo isso. Acho que o Bruno deve pagar e, de certa forma, quando a gente relembra esses casos todos, ele vai pagando pouco a pouco também, né? Porque a sociedade não esqueceu e demonstra isso para ele o tempo inteiro. E é importante que a gente trate sobre esse assunto, porque também há casos de presos que realmente cumpriram sua pena, ficaram lá anos e querem realmente mudar o caminho. E a sociedade precisa saber como lidar com isso e não ter o sentimento da vingança. A senhora acha que essa situação é sempre premiada por esse sentimento, né, de a vingança sempre é o melhor caminho na cabeça de alguns? Mas a vingança aí é vingança, eu entendo que é vingança para a própria sociedade. Não adianta eu eliminar, vamos falar a voz de algumas pessoas, vou lá e mato o cara. Tá, mas quando eu mato o cara, eu cometo outro crime. Porque a lei não deixa matar. Se eu punir porque ele foi um homicida, aí o Estado vai lá e mata ele. Nós não temos essa permissão. O Estado não me concede. Então, esse acúmulo de crimes, um atrás do outro, seja cometido, olha, você matou logo, você deve morrer, aqui não existe. Não existe. Aqui não tem pena de morte. Ah, mas eu quero. Então, nós temos que mudar a Constituição, nós temos que mudar o ordenamento. Não é um desejo social que, em cima de uma vingança, que eu vou colocar uma ordem e vou fazer com que essas pessoas que cometem crime, elas deixem de cometer crime. Isso não existe. Nos países em que a pena de morte existe, o índice de criminalidade é enorme, enorme. A pena de morte não reduz a pena, não reduz o crime. Quando nós tivemos em 1990 a lei dos crimes hediondos, que deixou os crimes muito mais endurecidos na sua progressão, na sua execução,
Não houve um declínio de criminalidade. O homicídio, por exemplo, foi considerado hediondo, homicídio, ele não caiu de 1990 em razão de ter se tornado crime hediondo. Não teve uma queda. O endurecimento da lei da prisão não é um reflexo imediato para a baixa criminalidade. Então, matar, vamos pôr o pé lá em cima. Isso já foi vários estudos. Ah, então não adianta. Então vamos soltar todo mundo e levar para casa? Não, não é isso. Nós vamos lidar com a lei que eu tenho. Ah, mas não está funcionando. Então vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei e vamos ver se funciona. Mas o que eu não posso é atropelar a lei. Exatamente. Exatamente. Dentro disso, doutora, qual é a saída? Né? Se o discurso que se tem hoje é que precisa endurecer mais, prender mais, né? Criar mais presídios para que a impunidade, entre aspas, seja resolvida e assim reduzir os crimes. A senhora está apontando que essa solução não se mostrou positiva. Como é que a gente trata a pena? A pena é o caminho, a ressocialização dela deve ser maior, mais investimentos. Qual é a saída? Eu acho, não, desculpa, de novo, eu tenho certeza que lidar com justiça criminal que não é a saída. Prender o cidadão que não é a saída. Tudo bem, tem que prender. A Daiane tem que prender quem comete crime. Mas simplesmente usar a justiça criminal como solução de desigualdade social, como solução de desemprego, solução da miséria, não vai adiantar. Eu posso falar na área criminal, porque eu estou inserida nas leis criminais, tá? Não se deixa uma sociedade melhor em razão se eu usar a última justiça, que é a justiça criminal. Nós somos considerados, até tem um termo aqui, última ratio, última razão. Você não conseguiu mais por nada, então você vai para o criminal. Eu não posso pular para o criminal em primeira instância. Primeiro momento, pune o cara. O problema é muito mais social, educacional, de escola, de desigualdade, do que criminal. Tentar a resposta na parte criminal, eu não vou conseguir. Nenhum país conseguiu. São Paulo, Brasil não vai conseguir. Justiça criminal é para últimas consequências. Porque eu vou pegar aquele indivíduo e eu vou tratá-lo como uma pessoa irrecuperável, como tudo que nós falamos até agora. Ele vai receber uma pena, e essa pena, de forma ideológica, vai ser perpétua. Então, eu vou matar um pouco essa pessoa em termos ideológicos, quando eu vou prendê-lo. Então, isso torna uma sociedade extremamente pobre. O que seria o inverso seria o quê? Da escola, da assistência, fazer com que aquela pessoa possa, de alguma maneira, não chegar aos atos criminais, porque ele estuda, porque ele tem emprego, porque ele tem outra atividade. Não estou justificando que ele vai para o lado criminal por falta de emprego. Não é isso, tá? Mas eu posso resolver por outro ambiente e não impondo a ele pena. Isso é a última situação. Isso é o último. Não é com a justiça criminal que nós vamos resolver a desigualdade, a fome, a miséria. Não é com a justiça criminal. Exatamente. Lembrando que aqui tem muita gente falando, estão defendendo o bandido, que era o que eu estava falando anteriormente, reforço. A gente pegou um assunto, um caso específico, que é o caso do goleiro Bruno, para tentar tratar sobre um assunto macro, que no final das contas é isso que a professora está apontando aqui para a gente. As prisões, elas estão cada vez mais abarrotadas e a criminalidade não diminui. Alta. Não é esse caminho. É preciso a gente repensar e refletir sobre todos os aspectos que estão em volta, né, professora? A gente só achar uma solução prática parece lógica, mas ela não se configura de fato. Nossas penas são muito duras. Por mais que pareça, imagina, ninguém fica na prisão. Nossas penas são muito duras. A impunidade que se fala não é verdadeira. Os presídios estão abarrotados de gente. Já falamos, a massa carcerária é enorme. Brasil se prende muito. Óbvio, se comete muito crime. Lógico que comete muito crime, mas se prende muito. Se prende muito provisoriamente, se prende muito definitivamente, se prende muito. Brasil é um grande país que prende. As pessoas têm a vaga noção, impune.
eu faço um convite, vá à penitenciária, vá na porta da penitenciária, se não consegue entrar, vá na porta e veja aquela fila enorme de familiares para visitar lá dentro. Veja, faça uma pesquisa simples na internet, veja quantos presos tem em cada presídio. É enorme, superlotação é enorme. Eu não consigo entender como é que eu posso ser um país impune se a superlotação está enorme. Exato. E na sua maioria não são de assassinos, né? Não, É o tráfico. Diversos crimes. Tráfico, colarinho branco, crime contra o patrimônio, crime contra a economia popular, diversos crimes. Não tem, imagina, só homicida, não, tem vários crimes. Exatamente. A senhora falou sobre um ponto importante. Eu sempre vejo nas redes sociais muitos comentários comparando, né, o gasto que se tem com presos e diz que os presos vivem bem, se alimentando bem às custas do Estado. Essa ideia é uma ideia completamente estapafúrdia, né? Porque as condições dessas prisões, como a senhora bem apontou, não é essa, né? Não são essas. Evidente, eles têm alimentação? Tem. O Estado está custodiando aquele cidadão. O Estado está custodiando aquela pessoa. Tem pessoas que não foram nem sequer condenadas, e nós não temos aqui a pena da tortura. Eu não vou deixar a pessoa com fome. Ele não foi condenado, olha, você vai ficar 6 anos em cárcere, sendo que 4 você vai sentir fome. Eu não tenho esse tipo de... Eu sou proibido pela Constituição de impor de penas torturantes, penas cruéis. Então, mas ele come. Lógico que ele come. Ele tem que comer. O Estado, nesse momento, é obrigação do Estado. O Estado o custodiou, o Estado trancafiou. Ele tem que dar, no mínimo, alimentação. Mas você tem o cidadão de bem aqui fora que não come. São situações incomparáveis. O Estado não está cuidando dessa pessoa aqui fora. O Estado não está prendendo essa pessoa aqui fora, impedindo dela ir comprar alguma coisa, trabalhar. A partir do momento que o Estado prende uma pessoa, que impeça ela de sair do local, o mínimo de situação existencial ele tem que dar para essa pessoa. Mas ele tem direito ao qualquer mundo, né, professora? Oi? Isso em qualquer democracia do mundo, né? Em qualquer... exatamente, entendeu? Mas ele tem direito a banho de sol. Lógico que ele tem direito a banho de sol. Ele tem que ter, porque senão ele fica doente. E se ele fica doente, ele dá mais despesa, se você for pensar do lado mais consumista. Ele dá mais despesa. Se você não der comida para ele, ele vai ter várias doenças. Ele já tem várias doenças pela superlotação. A epidemia de sarna foi uma coisa louca, desesperadora. Bem feito, ninguém mandou ele estar lá. Isso já foi julgado. Você já mandou para lá. Agora, você tem que fazer com que esse cara tenha, no mínimo, um tratamento igual ao ser humano. Não dá. Penas cruéis nós não temos. Tem um comentário aqui da Leia Pedreira, que ela fala: crime contra a vida é diferente. A senhora acredita que essa ideia de que crimes contra a vida deveriam ser tratados de forma diferente? A lei já trata diferente, né? A pena já é maior por conta disso, né? Então, a Leia tem toda a razão. Crime contra a vida é um crime diferente. Eu vou falar porque é um crime diferente, que é um crime democrático. É aquele que qualquer um pode cometer. Crime contra a vida, existe, se você pegar no nosso Código Penal, existem vários tipos de crime contra a vida com vários tipos de pena. É o primeiro crime que vem no Código Penal, que é o 121. Porque é aquele dado para qualquer pessoa. Você não vai dormir à noite falando, amanhã eu vou roubar, amanhã eu vou sequestrar. Tá? Desculpa, você não vai dormir à noite? Desculpa, você não vai dormir à noite e falar assim, amanhã eu vou matar. Amanhã eu vou matar aquele sujeito. Muito provavelmente não. Mas é diferente dos outros crimes que você pode programar, tá? Homicida pode programar? Pode. Mas se você vai para um tribunal do júri, que é onde é o julgamento dessas pessoas crime contra a vida, 80% dos réus não são pessoas com reincidente. Não são pessoas criminais anteriormente. Crime contra a vida é um crime democrático que qualquer um pode cometer. Por isso que ele tem que ser tratado da forma mais repugnante possível, quando ele for repugnante, e da forma mais amena possível, quando ele for de uma situação, do motivo que você possa justificá-lo. Nada justifica matar alguém, mas a lei, por ser um crime de inserido
de emoção, tá? Nesse momento, a lei considera vários parâmetros. Por isso que ele é diferente, sim. Ele é tratado com muito rigor, uma pena de 12 a 30 anos para quem comete com atos atrocidas, com atos de hostilidade, tá? E com uma pena bem baixa, que é de 4 anos, para quem comete de forma inesperada, com motivo privilegiado. Ah, nós temos sim uma pena. As penas são assim, com os motivos do homicídio. A pena de homicídio aumentou agora com a nova lei do projeto de anticrime, né? Como é que a senhora analisa essa mudança na lei, esse aumento de pena? A pena não aumentou, a pena ficou. O que aumentou foi o maior tempo na prisão. Na prisão, né? Antigamente era o maior tempo na prisão era de 30 anos, agora é de 40 anos. Uhum. Mas não em termos do homicida, em termos de qualquer pena. Uhum. Uhum. E como é que isso tem efeito, então, nos casos específicos, por exemplo, de homicídio? Se no homicida, como qualquer outro, por exemplo, aquele médico Roger, não cometeu homicídio, tá? Cometeu vários estupros. Ele tem uma pena de mais de 300 anos, mais de 200 anos. Ele não... Antigamente ele cumpriria... Antigamente não, ele foi julgado anteriormente. Mas vamos imaginar que o Roger vai ser julgado agora, tá? Com essa nova lei. Se ele fosse julgado há mais de 200 anos, tá? Ele ficaria somente 40 anos e não 30, como antigamente. Não é inserido, não é em razão do crime, é em razão do quanto de tempo que ele pode ficar na prisão. Então, por exemplo, às vezes ele é condenado a 200 anos e o limite ali é esses 30, 40 anos. Agora é 40 e não mais 30. Isso é acumulativo, doutora? Ou seja, se ele tiver várias penas de 200, 300 anos, o mínimo é esse? 40 anos, tá? É bastante, né? Não, é quase impossível. Se você pegar a média do presidiário, que entra no presídio, que é uma média de 20 a 30 anos, você pegar 25, bota mais 40, você acha que uma pessoa vive até 65 anos na prisão? São casos que você não enche, são casos que você não conta nas duas palmas da mão. Uhum. Esse médico Roger, o médico Roger deve ter mais de 70 anos. Agora o Roger vai ficar 30 anos, que é pela lei passada. Vai ficar, acho que não vai falecer na prisão. Não vai cumprir. Esse aumento é bom, mas não vai trazer nenhuma repercussão factual, não vai. Precisa de outras ações. Tem um comentário aqui do Paulo Pinheiro, ele diz: boa tarde, meu nome é Paulo, vou toda quinta-feira ao presídio feminino. As condições são horríveis, tanto para quem visita, imagine quem está lá. A comida é podre, o Estado paga por uma carne podre, questiona ele. Há muitos casos de denúncias como essa, né, de condições de presídios que não estão adequadas. Esse é um caso recorrente no Brasil, né? Infelizmente. Falar que a comida chega estragada... Desculpa, eu não sou a pessoa mais ideal, eu não faço a fiscalização disso. Evidente que pode ser, que seja, entendeu? Chega estragada algumas, mas não é dado, olha, nós vamos deixar o presidiário com comida estragada. Não é reservado ao presidiário estragado, entendeu? Quem acompanha isso, doutora? É o Ministério Público? É o defensor, o advogado, que pode acompanhar isso? Quem é o quê? Quem acompanha isso, por exemplo, uma denúncia de um presidiário que está vivendo essa condição? A quem ele pode denunciar e recorrer? Né? Nós temos uma parte da justiça que se chama execução penal. Tá? Então, os juízes da execução penal são que verificam como os réus estão executando a sua pena. E tem várias comissões também, comissão da OAB, que verifica isso, comissão do Ministério Público. São várias frentes. E recebem denúncias, sim, acabam visitando, acabam indo até lá, verificando, fazendo uma auditoria. Mas eu nunca vi. Não, mas tem sim.
existe um acompanhamento de alguma forma, né? Professora, eu queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, muita gente comentando, os comentários sempre muito no tom daquela linha de que a gente está defendendo bandido. Quando a gente trata sobre esses assuntos, há sempre uma ideia errônea sobre essa questão quando se defende direitos humanos. Defender direitos humanos no Brasil está difícil, né, professora? E quando eu falo defender direitos humanos, é defender a pessoa, que até é ela mesma que está falando, né? Defender pessoas. Defender pessoas. Eu acho melhor, eu gosto de falar assim, eu defendo pessoas. Direitos humanos, parece que é um outro ser. Eu não gosto de defender pessoas, mas é muito, muito bom participar desse programa. Eu acho que todas as opiniões são muito respeitadas, todas as opiniões são muito válidas, que sejam iguais a nós, sejam diferentes das nossas. Isso que eu acho muito bom. É a discussão num alto nível, discussão legal, que só tende a enriquecer tanto do meu lado, enriquecer o internauta, espero ter enriquecido o internauta, e eu fico muito satisfeita. Muito obrigada, de dar essa oportunidade. Agradecemos. Tá bom? Nós que agradecemos todos aqui pelos comentários. Acho que é válido como tentar abordar mais questões desse tipo, justamente para fazer isso que a senhora bem apontou. É preciso ter debate, ter o diálogo para a gente melhorar. Lógico. Ficar nessa situação, né, ruim o tempo inteiro. Obrigada a todos, continue com a gente por aí. Daqui a pouco tem Mercadante, daqui a pouco tem Léo ao Quadrado. E mais tarde, boa noite. Beijo, tchau, tchau.